Muito bem, então nessa aula vamos retomar o nosso assunto, lembrando o que é o negacionismo científico e o que isso tem a ver com as fake news, né? Então eu vou ler aqui para vocês o significado de negacionismo. É a atitude da pessoa que não aceita alguma coisa como verdadeira ou nega a existência dessa coisa. Comportamento da pessoa que nega ou não aceita um fato cientificamente comprovado. A palavra negacionismo deriva do francês negacionismo, com o mesmo sentido. Bom, quando é que surgiu essa história, né? Quando é que surgiu esse termo? Na verdade, o negacionismo foi um neologismo que começou a se estabelecer, como eu falei, a origem da palavra é francesa, lá na França em 1987, para que, quando algumas pessoas passaram a negar ou questionar o genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, algo mais do que comprovado, documentado, discutido, televisionado, né? Com os mecanismos da época, e filmado e depois televisionado. E tem gente que se dá o direito de negar, dizer que aquilo tudo foi uma farsa, que não aconteceu. E a gente está vivendo um momento dessa era das fake news, em que existe, de fato, um Brasil real, né, que a gente pode acompanhar na literatura científica, a gente pode acompanhar com os dados que são sérios, levantados de diversas formas, e o Brasil que corre em paralelo no WhatsApp e nas outras mídias sociais. E isso é bem complicado. Para a gente continuar nossa conversa, eu vou citar aqui uma frase de um divulgador de ciências super famoso. Não é o Carl Sagan, mas é quase tão famoso quanto ele, que é o Richard Dawkins. Richard Dawkins é um biólogo e escritor inglês, e ele disse mais ou menos o seguinte, a tradução é minha. O fato de que bullies em órbita e fadinhas de dente não podem ter sua inexistência comprovada não é considerado por nenhuma pessoa racional o tipo de fato que solucione um debate interessante. Ninguém se sente obrigado a comprovar a inexistência de milhões de coisas fantásticas que uma imaginação fértil e brincalhona é capaz de sonhar. Pois bem, acho que eu vou ter que discordar dele. Na verdade, o mundo está cheio de pessoas irracionais. Qual é a realidade que nos cerca nesse momento, não é? As fake news aparecem misturadas com as insanidades mais malucas, criadas, às vezes por falta de letramento científico, às vezes por interesses econômicos, certo? E muitas dessas coisas são criadas por legisladores. Então, vou dar aqui alguns exemplos, né? O primeiro deles é uma ação direta de inconstitucionalidade de repercussão geral, que foi impetrada pela Escola de Humanismo Científico em 1º de março de 2021. E o que ela diz, essa ação? Essa ação pedia ao Supremo Tribunal Federal a liberação da cocaína no país para combater a Covid-19. E, dentre algumas maluquices, uma das coisas diz o seguinte: a pedra de cocaína transformada em gás natural, injetada nos corpos dos infectados pela Covid-19, neutralizará os núcleos dos gases nocivos presentes neles, onde encontram-se os nêutrons e prótons. Para os nêutrons, bom, aí o português também é horrível, né? Anestesiar os prótons onde está o vírus. É um completo desconhecimento de tudo. Isso aqui seria de dar muitas gargalhadas se não fosse algo sério, né? E coisas nessa linha também acontecem. Então, essa é a argumentação para entrar com uma ação no Supremo para liberar a cocaína. E depois continua aí com umas bizarrices, né? Que continuam. Então, o advogado da entidade, ele diz que seria possível transformar a pedra de cocaína em gás natural, né, para neutralizar os gases do vírus do Covid. E aí continua dizendo que essa explicação é baseada nas leis da física e que pode barrar uma crise sanitária epidemiológica. Na verdade, essa crise não é epidemiológica, a ação ainda diz que é uma crise ambiental, ecológica, e continua aí por meio para frente, daí para frente, né? Tem outras coisas bizarras aí que são feitas. Por exemplo, o presidente da Câmara Municipal de Canela, no Rio Grande do Sul, propôs, numa sessão filmada, né, gravada, que
As pessoas que tivessem jatinho no local deveriam sobrevoar a região de Canela, espirrando álcool em gel, e pronto, as pessoas ficariam todas imunes a pegar a doença da Covid. E aí, falando em celular, também tem umas outras coisas, assim, né, que a gente encontra na literatura, se a gente for procurar. Eu vou mencionar uma delas, que é a Lei número 4.422, de 28 de novembro de 2002, da Câmara Municipal de Criciúma. Essa lei dispõe sobre a indicação dos malefícios causados pelo uso dos aparelhos celulares e dá outras providências. Dentre algumas das maluquices, ela diz que todas as lojas que vendiam celular na cidade deveriam grudar ali na caixinha do celular algo dizendo que o uso do aparelho celular pode causar câncer, e dizia qual, leucemia, além de cataratas, glaucomas, problemas cardiovasculares, alteração nos órgãos reprodutores e até alergias. E aí o caso mais conhecido, mais emblemático desses políticos e legisladores que falam o que querem sem nenhuma preocupação com as consequências e sem saber o que estão falando, foi o Donald Trump, né? Que disse que as pessoas deveriam ingerir água sanitária e outros produtos de limpeza para se livrar do coronavírus, né? Isso significou que em Nova York teve várias chamadas por ingestão de desinfetante que mata, certo? Como se as pessoas se higienizando por dentro ficassem imunes à doença. Bom, isso tudo tem a ver com um efeito que se chama Dunning-Kruger, nome de duas pessoas, né? E está relacionado com a falta de conhecimento e a aceitação das fake news que são disseminadas. Então, vocês vão ver o gráfico que vai aparecer agora. No eixo Y aparece a confiança das pessoas e no eixo X, o conhecimento num determinado assunto. Então, se a gente olhar para esse gráfico, a gente vê assim, primeiro, a pessoa não conhece nada, nunca ouviu falar do assunto. Aí, ela ouve alguma coisinha e pensa, já sei tudo. Mas, conforme ela vai ouvindo mais, ela pode pensar, acho que tem mais coisa do que eu estou imaginando. Aí, a confiança dela no assunto começa a diminuir. Depois, acho que eu nunca vou entender isso direito, diminui mais um pouco. Aí ela continua estudando mais. Agora está começando a fazer sentido. Até que ela estuda muito sobre o assunto e ela diz o seguinte, acredite em mim, é complicado, não é tão óbvio. Então, esse gráfico mostra para a gente que as pessoas que têm muito conhecimento no assunto são menos confiantes com relação ao seu conhecimento do que aquelas que não conhecem nada, né? E isso é bem complicado. Outro efeito aí que vem misturado com essa conversa é a síndrome do pombo enxadrista. É muito difícil a gente discutir com quem não quer ouvir. Quando a pessoa já está... que é aquilo, né? Que é o efeito rebote, mais o viés de confirmação, ou mais uma posição ideológica, se ela não quer ouvir, não adianta a gente tentar debater com essa pessoa, porque debater com essas pessoas é como jogar xadrez com um pombo. Você pode jogar muito bem, mas o pombo vai lá, derruba todas as peças, né? Faz as suas necessidades no tabuleiro e vai embora cantando vitória. Então, isso também contamina o discurso. E ainda existem as teorias conspiratórias, né? Que são muitas. Essas teorias conspiratórias vão desde algumas que têm alguma fundamentação, de fato existiram. Por exemplo, existiu um programa ilegal clandestino de experiências com humanos feitos pela CIA chamada MK-Ultra. E esse programa visava desenvolver drogas para forçar confissões por meio do controle da mente. Isso existiu, né? Então é uma coisa maluca, mas existiu. Mas existem as outras maluquices, né? O terraplanismo, que é completamente desconectada da teoria conspiratória, completamente desconectada da realidade, né? O terraplanismo, o fato de dizer que o homem nunca chegou à Lua, a história dos Illuminati, né? Uma sociedade secreta que domina o mundo, controla tudo e a gente não sabe onde eles estão e o que eles fazem. E ainda tem lá essa outra maluquice recente nos Estados Unidos que se chama QAnon, que diz que a elite do Partido Democrata comanda um esquema de tráfico sexual de crianças e Trump seria o salvador da pátria. Então essas coisas se disseminam
de tal forma que a mistura de letramento científico, né, a pessoa não entende de ciência, o negacionismo, a manipulação, às vezes religiosa, eu já vou falar dela daqui a pouquinho, interesses econômicos e essas teorias conspiratórias formam uma salada tal que isso tudo junto fica muito difícil de ser combatido se as pessoas não estão preparadas para desconfiar de tudo, né? Lembra o método cartesiano lá do módulo passado? E se não tiver instrução adequada para fazer isso. Bom, recentemente, alguns cientistas brasileiros criaram o primeiro centro de pesquisa para combater o negacionismo. E ele vai ser coordenado por uma farmacóloga que é reitora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, se chama Soraya Ismaili. E esse grupo integra diversos cientistas aí que têm papel atuante na academia brasileira e vão tentar trabalhar para combater esse negacionismo de uma forma um pouco mais institucional e embasada. Essa aula é isso, e na próxima aula a gente vai voltar a discutir um pouquinho sobre o que é o analfabetismo científico, né? E qual a relação entre os cientistas e a sociedade que nos levaram também a essa situação atual.